Oi, boa noite. Boa noite. Você vai ver hoje no Repórter Brasil. Quase 12 milhões de brasileiros são analfabetos. E o número de pretos e pardos que não sabem ler nem escrever é quase o dobro do de brancos. A Assembleia Geral da ONU condena a decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Veja como estão os testes da vacina contra o vírus da Zika. O MASP, Museu de Arte de São Paulo, lança uma campanha, Adote uma Obra. Começou o verão, a estação mais quente do ano promete muita chuva. E ainda comerciantes do Espírito Santo espalham gentilezas pelas ruas neste Natal. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. O Brasil tem quase 12 milhões de analfabetos, de acordo com o IBGE. E os dados indicam uma desigualdade regional. Metade das pessoas que não sabem ler nem escrever está no Nordeste. No ano passado, o Brasil tinha quase 12 milhões de analfabetos. O número representa mais de 7% da população com 15 anos ou mais de idade, segundo o IBGE. A pesquisa teve mudanças na metodologia, o que impede um comparativo com os anos anteriores. A região Nordeste apresentou o maior índice, quase o dobro da média nacional. Já o Sul e o Sudeste tiveram os menores percentuais. Dos que estavam estudando, mais de 70% frequentavam a escola pública. O estudo também mostra que o analfabetismo está mais concentrado entre a população com 60 anos ou mais. Outro dado que chama atenção é o índice de pretos e pardos que não sabiam ler nem escrever. Nós vamos observando que a nossa sociedade ainda é uma sociedade extremamente desigual em muitos aspectos. Evidentemente que o econômico tem um peso muito grande nisso, mas a questão racial, ela ainda é muito severa. O nível de instrução dos brasileiros também preocupa. Mais da metade da população de 25 anos ou mais não terminou o ensino fundamental. É o caso de Michele, que trabalha fora e ainda cuida dos filhos. Apesar do cansaço, ela decidiu que ano que vem vai voltar para a escola. Quero ter uma profissão melhor, salário melhor, né? E ver se eu faço, né? Aí uma coisa para me ser juíza, quem sabe? A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou hoje, em segunda votação, a proposta que determina a autonomia financeira das universidades do Estado. A medida é vista como uma proteção para as instituições em períodos de crise, como a que afetou o Estado este ano. Por lei, o governo agora tem a obrigação de repassar o orçamento das universidades. Dezenas de manifestantes protestaram hoje em São Luís contra o projeto de construção de um porto na região do Cajueiro, zona rural da cidade. A área é uma reserva extrativista e os moradores consideram que o projeto tem uma série de irregularidades. A manifestação é mais um capítulo da luta dos moradores contra a construção de um porto na região. Um representante do Palácio dos Leões pediu que eles formassem uma comissão para conversar com alguns secretários de Estado. Mas os manifestantes exigiam a presença dos secretários de Meio Ambiente, de Direitos Humanos e de Segurança Pública, além do próprio governador. Segundo eles, diversas irregularidades estão acontecendo na comunidade do Cajueiro. E a rima da empresa disseram que ia derribar só 4 mil palmeiras. E estão derribando por muito mais de 400 mil, porque a vegetação do Cajueiro ela é 99% só babaçu. As denúncias são contra a empresa WPR São Luís Ambiental de Portos e Terminais Limitada, responsável pela construção do porto, que geraria cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos. Mas a área escolhida, a comunidade do Cajueiro, é formada por centenas de famílias que vivem da pesca e da agricultura familiar. E o IBAMA já havia aprovado a criação da reserva extrativista Tauá no local. É uma das áreas de maior proteção de peixe na cidade de São Luís, que atende a pescadores não só do Cajueiro, mas de toda a zona rural de São Luís, vão para ali pescar naquela área. Nós solicitamos entrevista com representantes do governo do estado, mas a única resposta que recebemos
recebemos foi da Secretaria de Meio Ambiente. Em nota, ela informou que a licença ambiental foi concedida porque a empresa WPR atendeu a todas as demandas e pré-requisitos necessários para a construção no Cajueiro e reforçou que a licença continua em vigor de acordo com a legislação ambiental. A comunidade não foi ouvida em audiência, então ela não tem validade porque o requisito principal não foi observado. Nós não conseguimos contato com a empresa WPR. O Paraguai assumiu hoje a presidência rotativa do Mercosul. Durante a cúpula dos chefes de Estado aqui em Brasília, também foram assinados acordos de cooperação e de livre comércio entre os países. É a edição de número 51 da cúpula. Os presidentes dos 4 países fundadores do Mercosul vieram a Brasília. A Bolívia, que quer se juntar ao grupo, foi outra a mandar presidente, assim como a Guiana, que fechou 2 acordos com o Brasil. Um para instalar poços artesianos em comunidades indígenas e outro para asfaltar uma estrada, o que deve facilitar o escoamento de produtos brasileiros. Negociações com a União Europeia, com a Ásia e com o Egito também foram lembradas. Não é sem razão que o presidente do Egito pediu que um ministro representasse nesta reunião o acordo com o Sudeste Asiático, né, com vários países, Singapura, Coreia do Sul, outros países, né, Canadá igualmente, e avançando ainda mais no acordo com a União Europeia. Nós estamos supondo, tendo em vista os trabalhos feitos pelo nosso chanceler, pelo Aloysio Nunes, ao longo do tempo e por outros, quase que se fecha o acordo na Argentina ou neste momento. O Mercosul, ou Mercado Comum do Sul, foi criado em 1991 por 4 países: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. 21 anos depois, a Venezuela entrou no grupo, mas foi suspensa no ano passado porque houve ruptura da ordem democrática na avaliação dos outros integrantes. A Bolívia tenta ingressar no Mercosul, está em processo de adesão. Já os outros países da América do Sul são considerados associados ao grupo. O objetivo do bloco é integrar os países que fazem parte dele, seja por meio da livre circulação de bens e serviços entre eles, seja pela celebração de acordos com outros países e com outros blocos econômicos. Na cúpula de hoje, o presidente Michel Temer disse que o isolamento entre os países vai na contramão do desenvolvimento. Ou seja, ele defendeu as trocas comerciais e a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. A reforma da Previdência também foi pauta. Temer lembrou que a Argentina aprovou a dela no começo dessa semana. Aqui no Brasil, a votação no Congresso está marcada para fevereiro do ano que vem. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de suspensão da prisão do deputado federal Paulo Maluf. Ou seja, ela manteve o início imediato de cumprimento da pena de mais de 7 anos. A defesa de Maluf também pediu à Justiça o cumprimento de prisão domiciliar humanitária por causa da idade e dos vários problemas de saúde, entre eles um câncer de próstata. O deputado vai passar por uma perícia médica. Maluf vai ser transferido de São Paulo para a penitenciária da Papuda, em Brasília, quando a perícia deve ser feita. Ainda não há uma data definida para a transferência. A Polícia Federal prendeu o ex-governador do Amazonas, José Melo. Ele é suspeito de envolvimento em um esquema de desvios de recursos do Fundo Estatal de Saúde. Melo foi preso temporariamente na Operação Estado de Emergência, que investiga crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de capitais e de organização criminosa. De acordo com a PF, o ex-governador recebia pagamentos periódicos dos membros da organização criminosa. Melo teve o mandato cassado pelo TSE em maio deste ano por compra de votos. A nossa produção não conseguiu contato com a defesa do ex-governador. O Ministério Público do Rio de Janeiro ofereceu hoje mais 2 denúncias contra o ex-governador Sérgio Cabral. Ele é acusado de corrupção envolvendo empresas que tinham contrato com o governo do estado. Preso desde novembro do ano passado, Cabral soma agora 19 denúncias relacionadas à Lava Jato e foi condenado em 4 com pena de 87 anos de prisão. O Tribunal da ONU para Crimes Cometidos na antiga Iugoslávia encerrou suas atividades hoje. Ele representou o passo mais importante na área criminal internacional desde que os aliados julgaram os nazistas em Nuremberg após a Segunda Guerra Mundial.
A cerimônia de encerramento teve a presença do rei da Holanda e do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. O tribunal foi criado em 1993, quando ainda havia guerra nos Balcãs. Pouca gente achava que ele teria sucesso. Depois de ouvir 5.000 testemunhas, a corte indiciou 161 pessoas e condenou 83. Os mais famosos foram o ex-presidente da Sérvia, Slobodan Milosevic, que morreu na prisão durante o julgamento. O líder dos sérvios na Bósnia, Radovan Karadzic, e o comandante militar deles, Ratko Mladic. Um comandante croata bebeu veneno e se matou ao ouvir a condenação. A guerra civil na ex-Iugoslávia matou mais de 100.000 pessoas e forçou cerca de 2 milhões a deixar suas casas. O Congresso do Peru iniciou hoje uma sessão que pode resultar no impeachment do presidente Pedro Pablo Kuczynski. O caso tem relação com a Odebrecht. Manifestantes favoráveis ao presidente cercaram o prédio do Congresso. Lá dentro, o partido oposicionista, que detém a maioria dos assentos, apresentou uma moção dizendo que Kuczynski não está moralmente preparado para continuar governando. Isso porque foram encontradas ligações entre uma empresa do presidente e outra de um aliado dele com a Odebrecht. Kuczynski voltou a negar as acusações de irregularidades e disse que a jovem democracia do país estará em risco caso ele seja deposto. Se o impeachment for aprovado e os dois vice-presidentes se recusarem a assumir o cargo, como já disseram que farão, novas eleições presidenciais e legislativas deverão ser convocadas. A Catalunha voltou hoje para eleger um novo governo regional. Ela está dividida entre aqueles que querem a independência e os que desejam continuar com a Espanha. Logo cedo, os eleitores já faziam fila nas entradas dos colégios eleitorais. A votação definirá os 135 membros do parlamento. Com a Catalunha dividida, é muito provável que nenhum partido consiga maioria absoluta e seja necessária a formação de coalizões. No entanto, mesmo entre os separatistas ou entre os que querem a unidade nacional, não há consenso. Além disso, estas eleições atípicas contam com diversos candidatos presos e alguns autoexilados na Bélgica, entre eles o ex-presidente Carles Puigdemont. Ainda não se sabe exatamente como seria a posse e o mandato desses candidatos caso ganhassem a eleição. A Catalunha vive um racha entre os que querem a independência da região e os que preferem manter a unidade do país. Após meses de indefinição e o cenário muito apertado na disputa entre os partidos, ainda não é possível saber qual será o desfecho desse processo. Dessa forma, o dia de hoje parece ser apenas o começo de uma nova etapa de negociações na Catalunha. Com 88% dos votos apurados na Catalunha, o partido Ciudadanos, que é a favor da permanência da Espanha, está à frente conquistando 36 assentos no parlamento regional. Mas logo depois vem o Juntos pela Catalunha, separatista, com 34 assentos. E em terceiro lugar, um outro partido independente, ou melhor, um partido independentista, com 32. Neste quadro, os partidos separatistas não vencerão individualmente, mas terão a maioria das vagas no Legislativo. A Assembleia Geral das Nações Unidas condenou hoje a decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. A medida anunciada pelo presidente Donald Trump no início deste mês gerou uma onda de protestos pelo mundo. A correspondente Paola Deorte tem os detalhes. O documento aprovado pela Assembleia Geral da ONU pede aos Estados Unidos que revejam a decisão. 128 países votaram a favor, inclusive o Brasil. 9 contra e 35 se abstiveram. 128. Against 9. Abstentions 35. No caso atual, serviu para confirmar que o anúncio de Trump viola o direito internacional. Na segunda-feira, os norte-americanos haviam vetado no Conselho de Segurança uma resolução parecida proposta pelo Egito, apesar de os outros 14 países terem votado a favor. É que os Estados Unidos são um dos 5 países que detêm poder de veto no Conselho. Ontem, Donald Trump ameaçou cortar a ajuda financeira dos países que votassem a favor da resolução. E a representante norte-americana na ONU, Nikki Haley, disse que iria anotar nome por nome.
Hoje, antes da votação, ela afirmou que os Estados Unidos não vão esquecer do dia em que foram atacados na Assembleia Geral por terem exercido seu direito como nação soberana, sobretudo quando forem chamados a contribuir financeiramente para as Nações Unidas. Os Estados Unidos são o país que mais contribui para o orçamento da organização. Começou hoje a estação mais quente do ano e a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é um período com muita chuva. É o efeito do Laninha, fenômeno de aquecimento das águas do Pacífico. E a gente quer saber como vai ser o seu verão. Estou pretendendo viajar. Estou indo para Belo Horizonte amanhã. E depois vou para o Guarujá, que é onde mora minha família. Descansando, dormindo em casa. E porque verão com essa chuva não parece verão. Tá até frio hoje, né? Pegar o melhor que nós temos no Rio de Janeiro, né? Que é as praias, né? Rio de Janeiro hoje está mais seguro, policiamento na rua. Brasil sem Rio de Janeiro não é Brasil sem verão, né? E eu lembro que o Repórter Brasil está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Passa lá na nossa página, Repórter Brasil na Rede. Você pode participar do jornal com críticas, sugestões e ainda responder as perguntas do dia. A seguir, a Petrobras reajusta pelo segundo dia seguido o preço da gasolina e do diesel. E ainda o Museu de Arte Moderna de São Paulo lança uma campanha para adoção de obras de arte. Voltamos em 2 minutos.